As Aventuras Bizarras de Zezé, ou JoJo's Bizarre Adventure, é uma obra que é muito popular e muito diz vendo seus personagens e principalmente dos personagens principais, os JoJo's que dão nome à série, já que cada parte é uma história única e completamente diferente, com um enredo e protagonista único. Mas além dos protagonistas e é claro dos vilões de JoJo que sempre são muito icônicos, nós temos os personagens secundários que acompanham os protagonistas, os personagens que acompanham nossos JoJo's nas suas Bizarre Adventures, os famosos Joe Bros, mas entre eles eu acho que tem um que se destaca bastante dos demais e sinceramente acaba sendo até melhor que protagonistas da parte dele, pra muita gente. E não, eu não tô falando do Gyro Zeppelin da parte 7 porque eu ainda não terminei de ler ela, mas até onde eu li ele se encaixa em tudo que eu falei. Mas eu tô falando do Polnareff, nosso querido français incrédible, da parte 3 de JoJo's Stardust Crusaders, que é a parte mais icônica e famosa de JoJo, acho que isso não tem como negar, todo mundo já viu um meme do Jill. JoJo! Ou viu alguém com chapéu de otário em algum lugar. Mas o Polnareff também é um personagem bem interessante e popular dentro de Stardust Crusaders, pra quem viu o anime ou leu o mangá. E esse vídeo é sobre ele porque às vezes personagens secundários podem chamar mais atenção que os protagonistas. Agora, hoje, nesse vídeo, logo após eu implorar pra você deixar o like e se inscrever no canal caso você goste do conteúdo. E é claro, compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que gosta muito de JoJo ou que gosta do Polnareff especificamente, que é todo mundo, porque todo mundo gosta do Polnareff, não existe 0 pessoas que não gostam do Polnareff. Não tem como não gostar dele, olha a carinha dele. Se você tiver no celular também, hype esse vídeo para chegar mais pessoas, isso ajuda muito o canal e esse vídeo especificamente também a chegar mais pessoas, então se você gostar não tem por que não ajudar, né? Agora que eu já fiz a mendicância básica de todo o vídeo do YouTube, vamos pro assunto do vídeo. Como sonegar imposto? Ah não, pera, esse aqui é o vídeo da semana que vem, Polnareff. Para começar a falar do Polnareff, eu acho que é bom começar a falar pela parte 3, já que é ali que ele aparece pela primeira vez e é onde ele tem mais desenvolvimento em seu personagem. Com ele aparecendo primeiramente como um inimigo a ser derrotado pelos nossos protagonistas, que é uma coisa que já até então já tinha acontecido nessa parte, né? O Kakyoin também que apareceu como um inimigo e depois ele se juntou ao grupo, que é basicamente o que acontece com o Polnareff também, é um clichê bem básico, mas é legal também. Mas basicamente é num restaurante em Hong Kong que conhecemos o Polnareff pela primeira vez, nosso français incrédible. Ele tava tendo basicamente somente controlar pelo Jill, fez ele enfrentar os protagonistas, especialmente o Avidol, e dar um couro nele, mas quando eles perceberam que o cara era de boa, ele tava realmente sendo controlado, eles ajudaram o Polnareff. E ele se juntou ao grupinho junto com o nosso protagonista Jotaro, junto com Joseph, Kakyoin e Avidol, formando assim a banda Exalta, formando assim os Stardust Crusaders, que basicamente estavam indo em direção ao Egito atrás do Jill, porque o Jill é muito mal, ele vai fazer coisas muito más, e porque a mãe do Jotaro, filha do Joseph, tava morrendo por conta do Jill basicamente, então eles meio que tem que ir lá para ele. E basicamente o Polnareff é o único outro Crusader que tem um motivo palpável para embarcar nessa aventura, já que o Avidol e o Kakyoin estão ali basicamente porque é a coisa certa de se fazer, porque eles têm respeito pelos Joestars, e o Kakyoin gosta muito da mãe de Jotaro por algum motivo, e o Iggy só tá ali porque ele tá obrigado mesmo, ele nem queria estar ali. Já o Polnareff, ele tem motivos bem pessoais pra ir atrás do Jill, na verdade, já que um dos homens que faz parte do exército do Jill é o homem que matou sua irmã, o homem com 2 mãos direitas, que basicamente aconteceu quando o Polnareff ainda morava na França. A irmã dele e mais uma amiga estavam voltando pra casa quando elas viram um homem que meio que a Shua não pegava nele, como se ele tivesse algo protegendo ele, invisível. E esse cara atacou a amiga dela e fez coisas com a irmã do Polnareff que o YouTube não me permite dizer e são muito pesadas. Então o Polnareff tem esse motivo bem palpável assim pra gente, a gente consegue entender perfeitamente porque ele tá entrando nessa aventura mortífera. Isso tudo acontece basicamente quando o Polnareff é introduzido pra gente na primeira aparição dele na história. E tem toda essa luta com a Avidol, esse passado triste da irmã dele, e 5 segundos depois o clima muda completamente com ele, basicamente dando em cima de 2 garotas aleatórias. O que só aí já explica muito do carisma do personagem, que no caso é essa vingança muito justa dele contra uma pessoa terrível, o que faz a gente compreender o personagem ficar do lado dele já. E segundo, que ele é um puta alívio cômico do bom. E fora o Joseph, não tem nenhum personagem que é tão diretamente voltado pra comédia na parte 3. O Jotaro, que é o protagonista nesse aspecto específico, ele é uma porta, em todos os outros também é uma porta um pouco. Então isso naturalmente faz o Polnareff já ser mais carismático e gerar um interesse maior no público. E também tem o fato que grande parte das coisas bizonhas que acontecem na parte 3 acontece com o Polnareff. Desde ele ir mijar isso de uma cabeça de porco no vaso até ele aquele episódio quase onírico dele do Avidol com o stand do gênio lá que termina com eles mijando no canudinho na boca do vilão e o Avidol rindo que nem um maníaco por algum motivo. Aquele episódio é uma putaria, o Polnareff só se fode como nessa e muitas outras situações. O que é outra coisa que faz as pessoas gostarem muito de um personagem, afinal é normal a gente criar empatia por personagens que sofrem muito. Principalmente quando é algo descabido ou injusto, algo que o personagem não merece passar por, e o Polnareff não merece metade das coisas que acontecem com ele, coitado. Tanto na parte 3 quanto na parte 5, mas eu já vou falar disso. Mas basicamente, se você tá querendo fazer um personagem seu ser mais gostado, faz ele sofrer que nem uma cadela, faz ele se ferrar com requintes de crueldade de preferência, sem ele ter feito
feito nada pra merecer isso. Aí o pessoal vai gostar bastante. Claro, não é só assim que se faz um personagem ser gostado, mas isso ajuda bastante já. Afinal, ninguém gosta de ver alguém sendo humilhado sem motivo nenhum. Chefinho, você poderia aumentar meu salário? Meu notebook quebrou e eu preciso pra... Você tá maluco? Desde quando eu te pago um salário? Some da minha frente. Pô, chefinho, desculpa. Onde é que eu tava mesmo? Mas voltando na parte 3, os outros personagens nesse aspecto também deixam um pouco a desejar. O Jotaro meio que faz parte do personagem dele. Ele basicamente não sofrer nunca e nunca ter muita dificuldade, nem nada muito ruim acontecer com ele, sem que ele pelo menos resolva tudo muito facilmente depois. Afinal, ele tem que ser o fodão que sempre se dá bem, e isso meio que funciona pra ele bem. Já o Joseph também acaba se ferrando bastante ao decorrer da história, menos que o Polnareff, eu acho, mas acaba ferrando bastante também. Já como é de praxe, o Kakyoin e o Avidol, eles acabam ficando apagados em quase todos os aspectos, infelizmente. São dois personagens que você tirasse da história não ia mudar muita coisa, só ia ter que dar uns arrumadinhos aqui e ali, mas no geral, infelizmente eles não fazem tanta diferença, embora eu goste bastante dos dois. E o Iggy nem se fala, o pessoal nem lembra direito dele quando você pensa em Stardust Crusader, você facilmente esquece do Iggy, tá ligado? O Iggy tá ali só pra encher o saco e peidar na cara dos outros, eu não gosto muito do Iggy não, pra ser bem sincero. E também ele bate em pássaro, né, o cara tá contra a minha classe, literalmente podia ser eu ali, se eu tivesse no Egito em 1900 e bolinha. Mas basicamente no decorrer da parte 3 a gente vê o Polnareff conseguindo sua vingança e criando laços com companheiros de viagem. Até culminar naquela cena triste da morte do Iggy e do Avidol, que no fim das contas a gente sente mais pelo Polnareff estar triste com isso do que pelos personagens em si. Já que, como eu disse, eles ficam um pouquinho de lado na história toda, infelizmente. E na luta contra o Dio, que ele não participa muito, na verdade, ele até aparece pra ajudar o Jotaro, mas ele leva um tapa e fica acabado no chão. Mas após a parte 3, o Polnareff volta aparecendo na parte 5, mais uma vez se ferrando. Ele já chega de cadeira de rodas depois de levar um couro do diabo, e depois ele ainda morre e vira uma tartaruga. 99% dos brasileiros concordam, Polnareff sofreu mais que Jesus Cristo. Mas uma coisa interessante é que o stand do Polnareff, seu Silver Chariot, que como os primeiros stands de Jojo é baseado basicamente nas cartas de Tauro, só que quando acabaram as cartas o Araki teve que ir pro rock and roll, a cara da carruagem da qual veio o Silver Chariot basicamente significa triunfo, autocontrole e superação de desafios através da coragem e força de vontade, que combina muito com o Polnareff, já que ele é um cara que muitas vezes é impulsivo, mas ele aprende o autocontrole durante a história. Como por exemplo quando ele queria ficar com aquela moça daquele arco que ele vira um bebê, mas ele abdica da própria vontade porque ele entende que aquilo não deveria acontecer. Ou quando ele vai atrás da vingança dele, ele entende que ele não pode agir por impulso, ele tem que aceitar a ajuda dos amigos dele para conseguir o objetivo dele, e que ele não deve sacrificar a própria vida em prol de uma vingança. A superação através da coragem e da força de vontade é uma coisa que está presente no personagem desde sempre, sempre enfrentando oponentes mais fortes que ele, seja o Vanilla Ice, o Dio ou o Diablo na parte 5, fora todos os outros resistentes que ele teve que enfrentar. Inclusive falando no Diablo e no Dio, eu acho que eu não poderia fazer esse vídeo sem falar do famoso paralelo da escada. Na parte 3 a gente tem o Dio Deus italiano no topo de uma escada, onde o Polnareff está subindo, numa cena clássica que mostra mais uma vez a vontade e força de vontade do personagem, indo bater de frente contra algo que é muito maior que ele. Mas já na parte 5, essa cena ganha um contexto diferente. Na parte 5, essa mesma cena se repete, mas agora com o Polnareff no topo da escada, e subindo a escada está Diavolo, caramunhão italiano pra quem não fala italiano, né? O que coloca o Polnareff entre Deus e o Diabo como um humano, basicamente. O que tem um paralelo, um significado muito grande pra Jojo, e que faz sentido com o terceiro ponto da carta do tarot, que é o triunfo, porque basicamente é como o autor de Jojo, Hirohiko Araki, diz: eu acredito que as pessoas são capazes de crescer superando obstáculos através do poder do espírito humano e da força, e isso eu acredito que é uma afirmação de que a humanidade é maravilhosa. Dentro de Jojo's Bizarre Adventure, há lutas e histórias que envolvem vários elementos. No entanto, no final as pessoas conseguem superar sem depender de máquinas e seres divinos para determinar seu próprio destino. Retratar pessoas assim é minha afirmação de que a humanidade é maravilhosa. Lindas palavras de um dos maiores mangakas da história do Japão. E eu acho que o Polnareff representa muito bem isso, por tudo que a gente viu até aqui nesse vídeo. Não só ele aborda isso, claro, esse é um tema evidente na obra inteira, mas é bacana ver como está até num personagem que no grande esquema geral das coisas acaba não sendo tão importante ou grande assim, embora seja extremamente carismático e um ótimo personagem que eu adoro, inclusive. E eu acho que é quando você consegue notar mensagens da obra ou uma mensagem específica do personagem, até nesses personagens que são secundários, que não são os personagens mais importantes daquele universo, daquela história, que você vê que o personagem é um personagem secundário bem escrito e que pode em muito superar um protagonista. Como pra mim é o caso do Polnareff, não que seja difícil, porque nas duas partes que ele aparece os protagonistas são duas portas, embora eu não ache eles de tudo ruim também, não leve então a sério isso. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É uma obra que quanto mais eu penso sobre, mais eu pesquiso, mais eu assisto, mais eu gosto, é impressionante. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo e não esqueça de dar um like e se inscrever no canal se você não gostar. Se você chegou até aqui e não gostou, você tem o direito de dar um dislike, eu permito, tá liberado. Lembre-se de hypar o vídeo se você tiver no celular ou compartilhar o vídeo pra algum amigo seu, que isso ajuda demais. Sério, vocês não têm noção de quanto isso ajuda? Comentem embaixo se vocês querem um vídeo tipo esse aqui, só que com o Diário Zeppeli da parte 7. Quando eu terminar de ler, quero ver se tem gente querendo. E se não tiver, talvez eu não faça. Então é isso. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui e a gente se
vê no próximo vídeo. Fala... Como é que se despede em francês? Peraí. Jusque plus tard. Isso é até mais em francês, aparentemente. Eu não sei falar francês, como ficou claro, eu acho. Falou.